A oração do Salmo 23 e Santo Agostinho. Quando nada satisfaz, Deus preenche. O vazio que clama por Deus. Você já sentiu o coração cheio de coisas, mas vazio por dentro? Já teve tudo o que o mundo podia dar, e mesmo assim faltava paz? Esse vazio que dói não é ausência de sucesso. É saudade de Deus. É a alma dizendo: volta para casa. Há momentos em que tudo parece estar no lugar, mas o coração, não. Você olha ao redor, a casa, trabalho, pessoas, até conquistas, mas lá dentro um silêncio ecoa. É o vazio que o mundo não consegue preencher, o espaço reservado para Deus. Quantas vezes você já sentiu o coração vazio, mesmo cercado de tudo? O vazio não é falta de coisas, é saudade do Criador. É o grito silencioso da alma pedindo para voltar ao lugar de onde veio. Hoje, nesta oração guiada, você não está apenas ouvindo palavras, está sendo conduzido de volta ao centro, onde o Salmo 23 e o testemunho de Santo Agostinho se encontram. Um salmo que fala de descanso e confiança, e um homem que, após buscar o sentido da vida em prazeres e filosofias, descobriu que só Deus é suficiente. Respire fundo. Deixe o coração silenciar. Imagine uma luz suave envolvendo você, como um abraço invisível que acalma a mente e toca a alma. Este é o seu momento com Deus. Nada mais precisa ser feito. Nenhuma palavra precisa ser perfeita. Apenas esteja presente. Porque quando a alma se cala, Deus fala. E quando Ele fala, o vazio se torna plenitude. E agora, permita que o coração descanse. Aquieta a mente. Silencia as vozes que te distraem. Deixa que a presença de Deus preencha os espaços do teu interior. Este é o momento em que a busca se transforma em encontro. O momento em que o vazio deixa de ser ausência e se torna altar. Respire novamente. Sinta o amor de Deus envolver o seu ser como uma brisa leve. Você não está sozinho. O mesmo Deus que inspirou o Salmo 23 está aqui, guiando você. O mesmo Espírito que tocou Santo Agostinho habita em cada palavra que será pronunciada agora. Deixe que essa oração penetre o mais profundo da sua alma e que o Pastor Eterno conduza você por águas tranquilas. Agora, com o coração aberto e a alma rendida, entremos juntos na oração guiada do Salmo 23. Um encontro entre a voz do salmista e o eco da alma que volta para casa. Oração, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando tudo parece escapar das mãos, quando as forças se esgotam e a alma se agita, Ele permanece. Não como uma ideia distante, mas como presença viva, que sustenta o coração cansado e devolve sentido ao que parecia perdido. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Senhor, acalma as tempestades dentro de mim. Quantas vezes me deito sem paz, com a mente em guerra, buscando controle sobre o que não posso mudar. Guia-me, Senhor, de volta à serenidade. Leva-me às águas do teu espírito, onde o medo se dissolve e o descanso é real. Refrigera a minha alma. Há feridas invisíveis, lembranças antigas, palavras que ainda doem. Cura-me, Senhor, das dores que ninguém vê. Restaura o que o tempo tentou apagar. Renova o que o cansaço desgastou. Sopra vida nova sobre o que parecia sem força. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Mesmo quando o caminho é incerto, confio que tua mão conduz. Mesmo sem entender, escolho seguir, porque sei que teu amor é direção e segurança. Não me deixes desviar pelos atalhos da pressa, nem pelos enganos da dúvida. Ensina-me a esperar em ti, porque o tempo de Deus é perfeito. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
Há dias em que a escuridão parece maior que a fé, mas mesmo ali, tua presença me envolve. Senhor, quando o medo me visitar, lembra-me de que tua voz é mais forte do que qualquer sombra. Tua vara e teu cajado me consolam. Eles não ferem, protegem. Corrigem com amor, guiam com propósito. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Mesmo nas lutas, tu me honras, me sustentas e me dás coragem. Mostras que a vitória não é ausência de batalhas, mas tua presença no meio delas. Quando o mundo me vira as costas, tu permaneces fiel. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Senhor, quando penso que tudo acabou, tu me dás mais do que eu esperava. Tuas bênçãos não seguem a lógica do mundo. Vem no tempo certo, do modo certo. Transforma a falta em abundância, o desânimo em fé, o deserto em promessa. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Mesmo quando tudo muda, tua bondade não muda. Mesmo quando tudo se abala, tua fidelidade permanece. Senhor, que eu habite em ti, mesmo quando o mundo tenta me afastar. Que minha alma encontre em ti o lar que nenhum lugar da terra pode oferecer. Amém. A entrega e o preenchimento. Senhor, há momentos em que nada parece bastar. Há dias em que o coração se perde entre o que deseja e o que teme. Procuramos alegria em promessas passageiras, em conquistas que logo perdem o brilho e ainda assim o vazio permanece. O coração cansado clama silenciosamente por algo que não encontra no mundo. E é nesse clamor que teu espírito sussurra: eu sou o que te falta. Hoje, Senhor, eu te entrego esse vazio. Não quero preenchê-lo com ruídos, com distrações ou com pressa. Quero apenas te permitir entrar, habitar, restaurar. Tudo o que tento controlar agora, te entrego. Tudo o que me pesa, coloco diante do teu altar. Quando me sinto perdido, sê o meu caminho. Quando estou cansado, sê o meu descanso. Quando tenho medo, sê a minha coragem. Quando o silêncio pesa, fala-me em segredo. Ensina-me a te ouvir, mesmo quando o mundo faz barulho. Senhor, enche-me da tua presença, não apenas com o que quero, mas com o que preciso. Não apenas com o que peço, mas com o que transforma. Que o teu amor ocupe os espaços onde a dor tentou morar. Onde havia solidão, planta comunhão. Onde havia mágoa, faz brotar perdão. Onde havia desânimo, acende novamente a chama da esperança. Dá-me um coração simples, capaz de se alegrar com pouco. Um coração que veja beleza no que é invisível. Que encontre tua presença nos gestos pequenos, nas pausas, nas orações sussurradas, nos dias comuns. Quando o mundo disser que não há sentido, lembra-me de que tudo tem propósito em ti. Dá-me fé para crer sem ver, esperança para recomeçar e amor para continuar servindo mesmo cansado. Santo Agostinho, intercede por nós. Tu que conheceste a inquietação da alma, ensina-nos a buscar como tu buscaste, a encontrar como tu encontraste, não nas palavras dos homens, mas no silêncio de Deus. Que a inquietação da alma nos leve ao repouso do espírito, que o vazio que dói se transforme no espaço onde o amor de Deus habita. Que a ausência se torne presença, que a dor se torne aprendizado, que o coração outrora perdido encontre em ti sua morada. Senhor, preenche-me com teu Espírito Santo. Não quero apenas sobreviver, quero viver na tua plenitude. Porque quando nada satisfaz, é sinal de que só tu podes preencher. E quando o coração repousa em ti, tudo se alinha, tudo se renova, tudo se cura. Amém. A luz que rompe o cansaço. Senhor, muitas vezes a alma se encontra cansada, não por falta de fé, mas por carregar o peso de batalhas que parecem não ter fim. Há dias em que a esperança enfraquece e o coração silenciosamente pede socorro.
É nesse instante, Deus de misericórdia, que te peço, acende a chama que o medo apagou. Que a tua luz atravesse as sombras do desânimo e toque agora aquele que ouve esta oração. Quando o corpo estiver fraco, renova. Quando a mente estiver confusa, acalma. Quando o coração estiver dividido entre a fé e o medo, faz prevalecer o teu amor. Que nenhuma lágrima seja desperdiçada, mas transformada em semente de fé. Tu és o Deus que pega os pedaços e os transforma em recomeço. O Deus que cria caminhos onde a esperança já não enxergava saída. Senhor, entra no lar que se encontra silencioso demais, na casa onde o riso foi esquecido, no quarto onde o travesseiro tem sido testemunha de lutas invisíveis. Entra e faz morada. Expulsa a dor, o medo, a ansiedade. Que o teu espírito envolva cada espaço com paz. Que o teu sopro traga nova vida, nova coragem, novo propósito. Santo Agostinho dizia que o coração do homem permanece inquieto enquanto não repousa em ti. Então, Senhor, ensina-nos a descansar em tua presença. Quando a pressa quiser dominar, dá-nos serenidade. Quando a dúvida quiser nos paralisar, dá-nos fé. Quando o orgulho quiser nos afastar, dá-nos humildade para recomeçar. Senhor, restaura o que o tempo desgastou, renova a fé que o medo tentou apagar. Que este seja o momento em que o milagre comece. Não um milagre distante, mas aquele que acontece no íntimo, no coração que volta a crer, na mente que volta a sonhar, na alma que volta a respirar esperança. Tu és o Deus do recomeço, o Pai das misericórdias, o pastor que não abandona. E agora, neste instante, te pedimos, ilumina o que está escuro, reanima o que está morto, fortalece o que está cansado. Que a tua presença preencha os vazios que o mundo nunca conseguiu tocar. Hoje, o que era dor se torna aprendizado. O que era espera se transforma em fé. E o que era escuridão agora brilha com a luz do teu amor. Porque nada é impossível para aquele que te busca, e nenhuma vida permanece igual depois de um encontro contigo. Senhor, que esta oração alcance os que sofrem em silêncio, que cure o invisível, que desperte o que dorme e que devolva a cada coração o dom da esperança. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo e pela intercessão de Santo Agostinho, declaramos: a luz venceu o cansaço e a fé renasceu dentro de nós. Amém. O coração que aprende a descansar. Senhor, ensina-me a esperar sem ansiedade, a caminhar sem medo, a confiar mesmo quando não entendo, porque há dias em que o coração quer correr, mas tu me pedes para permanecer. E é nesse permanecer que a fé amadurece. Não é na pressa que te encontro, mas no silêncio. Não é nas certezas que te percebo, mas nas pausas em que nada parece acontecer. Quantas vezes, Senhor, tua resposta foi o tempo? Quantas vezes, ao pedir um caminho, recebi apenas um convite para descansar? É difícil compreender que o teu agir não é sempre visível, mas é justamente no invisível que o milagre começa a nascer. Como o agricultor que confia na semente escondida, eu escolho esperar. Mesmo sem ver, creio que algo está germinando dentro de mim. Mesmo sem sentir, sei que tua presença me molda em silêncio, porque o tempo da espera também é tempo de cura. E cada demora tua é um modo de me preparar para o que pedi ou para o que nem sei que preciso. Santo Agostinho dizia: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Quantas vezes também te amei tarde, Senhor? Quantas vezes busquei tua voz em lugares onde nunca falarias? Mas tu sempre estiveste aqui, paciente, constante, fiel. Tu me esperaste, mesmo quando eu me perdi. Hoje quero aprender a amar-te cedo, antes que o medo chegue, antes que o cansaço vença, antes que o orgulho fale mais alto. Quero amar-te no começo, não apenas no fim. Quero que o meu primeiro pensamento do dia seja gratidão e o último, descanso em ti. Senhor, quando o coração se apressa,
desacelera-me com teu amor. Quando eu quiser desistir, recorda-me das vezes que me sustentaste. Quando o medo quiser dominar, sopra sobre mim teu espírito. E quando o silêncio parecer pesado, ensina-me a adorá-lo como resposta. Porque o teu silêncio não é ausência, é presença em tom suave. É o som da tua confiança dizendo: eu ainda estou aqui. Hoje, Senhor, quero deixar que o teu Espírito reorganize o meu interior. Aquieta as águas agitadas da minha mente. Acalma o coração que insiste em controlar o incontrolável. Faz morada nos lugares que o medo ocupou. Lava com tua paz o terreno onde plantei ansiedade. E onde eu vi a perda, mostra-me propósito. Santo Agostinho compreendeu que o descanso não é parar, é pertencer. Descansar é voltar para casa, e essa casa é o teu coração. É ali que a alma encontra sentido. É ali que o vazio se torna espaço para o teu amor habitar. Então, Senhor, preenche-me novamente. Faz transbordar onde havia falta. Ensina-me a viver com menos pressa e mais presença, com menos controle e mais confiança, com menos ruído e mais fé. Hoje eu te entrego o que ainda dói. Te entrego o que não compreendo. Te entrego o que tento carregar sozinho. Transforma em louvor tudo aquilo que um dia foi lamento. E que cada lágrima derramada se torne um novo começo, não de fuga, mas de reencontro. Porque no fim de toda busca, o que o coração procura não é uma resposta, é um abraço. E esse abraço é o teu. Amém. Se esta oração tocou o seu coração, não guarde só para você. Cada vez que você compartilha uma oração, uma nova alma é alcançada. E o céu se alegra quando a fé se multiplica. Escreva nos comentários o seu pedido de oração. Vamos interceder juntos como uma família de fé. Inscreva-se no canal Tempo de Deus e faça parte desta missão de levar esperança e consolo a quem mais precisa. A história de Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu no norte da África, em Tagasta, no ano de 354. Desde cedo, sua mente brilhava, mas o coração vivia em inquietude. Buscava respostas em tudo o que o mundo oferecia, na filosofia, nos prazeres, na fama, na razão, e ainda assim, nada o preenchia. Dentro dele, havia um vazio que nem os maiores conhecimentos conseguiam preencher. O jovem Agostinho queria entender a vida, mas sem se render ao Deus que a criou. Sua mãe, Santa Mônica, era uma mulher de fé inabalável. Cada lágrima que ela derramava era uma oração silenciosa. Enquanto o filho se perdia nas ilusões do mundo, ela se ajoelhava em silêncio, pedindo a Deus que não o deixasse escapar. E o céu, ainda que parecesse demorar, estava ouvindo. Agostinho se tornou professor, viajou, discursou com sabedoria, foi admirado e respeitado. Mas, quando a noite chegava e o silêncio tomava conta, o coração dele continuava a gritar. Nenhuma vitória trazia descanso, nenhum prazer era suficiente. Ele mesmo escreveu mais tarde que sua alma corria atrás do vento. Certa vez, tomado pelo desespero, Agostinho se isolou em um jardim. Chorava. O peso de anos de busca sem respostas o fazia sentir-se pequeno diante da própria vida. E foi ali que algo extraordinário aconteceu. Ele ouviu uma voz infantil que dizia: "Toma e lê." Sem entender, olhou ao redor, mas a voz insistiu: "Toma e lê." Ele pegou as escrituras que estavam próximas, abriu ao acaso e leu um versículo que transformaria seu destino. Revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não se preocupem em satisfazer os desejos da carne. Naquele instante, a luz entrou. O coração, que antes era um deserto, se tornou jardim. O homem que buscava fora encontrou dentro. A graça não chegou com barulho, mas com verdade. A partir desse dia,
Agostinho se entregou completamente a Deus. Foi batizado, tornou-se padre, depois bispo, e gastou o resto de sua vida pregando que não há descanso fora da presença divina. Ele compreendeu o que o Salmo 23 já revelava, que o Senhor é o pastor que guia, que consola, que supre, e que a alma só encontra repouso quando volta para Ele. Em suas confissões, ele escreveu a frase que atravessa séculos e continua curando corações. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Essas palavras não são apenas uma lembrança do passado, mas um chamado vivo. Assim como Agostinho, quantos de nós buscamos preencher o vazio com tudo, menos com Deus? Quantas vezes nos perdemos em conquistas, esperando encontrar nelas o que só a fé pode dar? Santo Agostinho nos ensina que a inquietação é o primeiro passo do despertar espiritual. Porque quando o coração se cansa do que passa, ele começa a desejar o que é eterno. E quando a alma para de correr atrás do vento, ela finalmente aprende a caminhar com o Espírito. Hoje, a história dele se torna oração. A fé de sua mãe se torna esperança para os filhos que se afastaram. E o arrependimento dele se torna o mapa para todo aquele que se perdeu. Santo Agostinho não encontrou a Deus por acaso. Ele foi encontrado. E é assim também conosco. Mesmo quando nos afastamos, Deus continua à nossa procura, paciente, amoroso, esperando o momento em que diremos: agora sei, Senhor, o que eu buscava o tempo todo era a tua presença. Talvez hoje você esteja exatamente onde Santo Agostinho esteve um dia, cercado de conquistas, mas sentindo um vazio que o mundo não consegue preencher. Talvez tenha tentado mudar tudo ao seu redor, sem perceber que o que mais precisava era ser transformado por dentro. Há um momento na vida em que Deus deixa que o barulho do mundo se cale, para que possamos ouvir o som suave da sua presença. É nesse silêncio que a alma entende. Nada do que é terreno pode preencher o espaço reservado ao eterno. O Salmo 23 e a história de Santo Agostinho se encontram aqui, no ponto em que o cansaço se transforma em descanso. O Senhor é o pastor que conduz o coração inquieto de volta ao lar. Quando ele guia, a falta se torna fé, a dor se torna aprendizado e o vazio se torna altar. É nesse momento que o coração descansa, não porque tudo mudou lá fora, mas porque algo foi restaurado dentro. Quando Agostinho dizia: nos fizeste para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Ele não falava de religião, falava de reencontro. Ele falava do instante em que a alma cansada se rende e descobre que o amor de Deus não exige perfeição, apenas entrega, porque a graça não visita os fortes, ela cura os quebrados. A paz não chega quando controlamos tudo, mas quando deixamos que Deus conduza. Deus te diz agora: eu sou o teu pastor. Nada te faltará. Essa promessa é mais do que uma frase. É uma aliança. Ela não significa que não haverá dificuldades, mas que você nunca enfrentará nenhuma delas sozinho. A mesa preparada diante dos inimigos é a prova de que, mesmo em meio às batalhas, Deus permanece. E o óleo derramado sobre a cabeça é o sinal de que a tua história ainda tem abundância reservada. Quando nada satisfaz, é o Espírito dizendo: chegou a hora de voltar. Quando o coração dói, é Deus pedindo para entrar. Quando tudo parece sem sentido, é o amor divino sussurrando: eu sou o sentido. Então, feche os olhos e respire. Deixe que as palavras do Salmo 23 não sejam apenas ditas, mas vividas. Sinta o pastor te guiando por águas tranquilas, restaurando o que o tempo desgastou, curando o que a vida feriu.
O mundo vai tentar te distrair, mas agora você sabe. Não é lá fora que está o que te falta, é dentro, onde Deus habita. O verdadeiro milagre não é quando Ele muda as circunstâncias, mas quando Ele muda o coração. E quando isso acontece, tudo ao redor também começa a florescer. Porque quem tem o Senhor como pastor já encontrou tudo o que procurava. Há caminho da luz interior. Mas há algo mais que Santo Agostinho nos ensina. Algo que continua ecoando nos corações que buscam sentido. Ele descobriu que o verdadeiro arrependimento não é chorar o passado, é permitir que Deus o transforme em propósito. Não é olhar para trás com culpa, mas para cima com esperança. Porque toda dor pode ser lapidada pela graça, e toda queda pode se tornar o ponto de partida para um novo caminho. Talvez hoje você sinta que se perdeu. Talvez tenha se afastado da sua fé ou da calma que um dia sentiu quando orava. Mas ouça, Deus não se afasta de quem se perde. Ele vai ao encontro. Assim como fez com Agostinho, ele continua chamando cada coração inquieto de volta para casa. O Salmo 23 diz: Guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. E essas veredas nem sempre são retas. Às vezes passam pelo vale, às vezes exigem silêncio, outras vezes pedem perdão. Mas no fim, todas levam ao mesmo lugar, ao reencontro com o pastor da alma. Santo Agostinho entendeu isso quando percebeu que a felicidade não está em ter tudo, mas em pertencer a Deus. O mundo promete sucesso, mas o Espírito oferece paz. E paz é o bem mais raro da terra. Não se compra, não se conquista, apenas se recebe quando o coração se rende. Feche os olhos agora e imagine-se naquele jardim onde Agostinho ouviu a voz. Toma e lê. Essa mesma voz hoje te diz: toma e vive. Toma a palavra e transforma-a em caminho. Toma a fé e faz dela tua força. Toma o amor de Deus e permite que Ele cure o que o tempo machucou. Não é tarde para recomeçar. Não é tarde para voltar à presença. O mesmo Deus que restaurou Agostinho é o Deus que hoje quer restaurar você. Não importa quão distante tenha caminhado. Há sempre uma estrada de volta pavimentada pela misericórdia. E quando você der o primeiro passo, perceberá que Deus nunca saiu do lugar. Ele te esperava, com o mesmo olhar de um pai que reconhece o filho voltando para casa. E o coração, antes inquieto, encontrará finalmente descanso. Porque onde há entrega, há reencontro. Onde há rendição, há renascimento. E onde há fé, há paz que o mundo não pode tirar. Hoje, deixe que o Espírito Santo te leve a esse lugar de descanso. Deixe que Santo Agostinho e o Salmo 23 te conduzam à mesma descoberta. Que a paz não é ausência de luta, mas presença de Deus. E que o vazio não é o fim. É o convite para um recomeço cheio da presença dele. Que o Senhor te conduza, te renove e te ensine a descansar nele. E quando o mundo te perguntar o que te falta, você poderá responder com serenidade: Eu nada preciso. O Senhor é o meu pastor. A revelação, quando o vazio se torna altar. Há momentos em que o silêncio de Deus parece pesado. O coração busca respostas e tudo o que encontra é um vazio que incomoda. Mas esse vazio não é ausência. É espaço sendo preparado. Quando Deus quer fazer algo novo, Ele primeiro esvazia o que está cheio de ruídos, de pressa e de ilusões. Talvez seja por isso que você tem sentido essa falta, essa pausa que parece não ter fim. É o convite de Deus para transformar o que dói em altar. O lugar onde antes havia inquietação começa a se tornar refúgio. O que era espera começa a se tornar fé. O vazio
não é castigo. É um chamado. É o modo como o Espírito sussurra: deixa-me preencher o que o mundo não conseguiu. E é aí que o milagre acontece. Não do lado de fora, mas dentro de você. Porque quando a alma aprende a descansar, Deus começa a agir. Quando você para de lutar sozinho, o céu se move. A paz não chega como um som alto, mas como um sopro leve, quase imperceptível, que diz: eu estou aqui. Cada lágrima que caiu foi uma oração que o céu entendeu. Cada silêncio que você suportou foi um diálogo que Deus ouviu. E cada vazio que doeu foi apenas o espaço sendo preparado para a presença que preenche tudo. Agora, respire. Sinta a leveza entrando, o peso saindo e o coração voltando a pulsar com calma. Este é o começo da revelação. O vazio se torna o altar e a presença de Deus, o fogo que nunca se apaga. O repouso da alma. Chega um momento em que a busca precisa cessar. Não porque encontramos tudo o que queríamos, mas porque finalmente entendemos que Deus é tudo o que precisamos. O coração que antes corria atrás de respostas, agora aprende a repousar na presença. É aqui que a fé deixa de ser apenas um pedido e se torna confiança. O Salmo 23 não fala apenas de um Deus que guia, mas de um Deus que permanece. O pastor que caminha ao lado da ovelha ferida, que unge a cabeça cansada, que serve o banquete mesmo diante das batalhas. Ele não promete ausência de dor, mas presença constante em meio a ela. Santo Agostinho dizia que o coração humano é inquieto até repousar em Deus. Esse repouso não é inércia, é plenitude. É a certeza de que tudo o que foi perdido pode ser restaurado. Que o que parecia distante está sendo alinhado. Que a alma cansada está sendo curada pelo toque invisível da graça. Agora, feche os olhos e sinta o silêncio de Deus, não como ausência, mas como resposta. Há orações que Ele responde com palavras e outras com paz. E se há paz agora, é porque Ele está aqui. Respire devagar. Permaneça em gratidão. O vazio se foi. O amor ficou. Que o Senhor te conduza por águas tranquilas e te ensine a descansar mesmo quando o mundo grita pressa. Que Santo Agostinho te inspire a buscar não o que o mundo promete, mas o que o céu oferece. E que, ao final deste encontro, você entenda que a verdadeira prosperidade é ter Deus habitando dentro de si. O resto é acréscimo. O essencial já chegou, a presença dele. Se esta oração tocou algo profundo no seu coração, inscreva-se agora no canal Tempo de Deus. Aqui, cada palavra é uma semente de fé, e cada vídeo é um encontro com a presença divina. Escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa será a sua declaração de fé hoje. E se você conhece alguém que está vivendo o peso do vazio, compartilhe este vídeo como um ato de amor. Às vezes, uma simples oração é tudo o que uma alma precisa para recomeçar. Que Deus abençoe você, sua casa e todos aqueles que cruzarem o seu caminho com fé. Até o próximo encontro, sob a luz do Espírito Santo.